Vamos para o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a 26 de Sivan, quando nós vamos iniciar o capítulo 8 na segunda parte do Tânia, o portal da unicidade e da fé. No capítulo anterior, o Alter Rebbe nos trouxe, assim como ele já havia citado em outras partes do Tânia, na primeira sessão, na primeira parte do Tânia algumas vezes, ele nos trouxe aquelas palavras importantes de Maimônides quando ele se aprofunda no conceito de unicidade de Deus e, se referindo ao conhecimento divino, Maimônides afirma, trazendo dos versículos, trazendo das fontes da literatura clássica judaica, Shehu hayodea vehu hayadua vehu hadeatzma, que no caso de Deus não há divisão, mas ele é o conhecedor, e ele é o conhecimento, e ele é o conhecido, e tudo é uma coisa só, diferente da criatura humana, de outros seres que adquirem o conhecimento de fora, ou que o conhecimento e o conhecedor eram duas coisas distintas, que originalmente não estavam fundidas, somente depois que a pessoa exerceu o seu poder de conhecimento, então ele adquiriu aquele conhecimento e isso se tornou conhecido dele, mas existe ele e existe o conhecimento. No caso de Deus, Deus preenche tudo, ele é onipresente. Deus é perfeito, não depende, não recorre a ninguém. Não existe nada além de Deus. Portanto, o conhecimento divino não é um conhecimento extrínseco, não é um conhecimento que vem de fora ou adquirido, mas é um conhecimento de dentro. Ou seja, tudo que Deus conhece, ele conhece a partir de si mesmo. Porque ele é o conhecedor, e ele é o conhecimento, e ele é o conhecido. É tudo isso uma coisa só. E isso ilustra, por mais que é algo inconcebível para a nossa mente, nós, como Maimônides afirma, nós não somos capazes de entender ou mesmo vislumbrar esse conceito, está além da nossa compreensão, mas esse conceito indica como é a unicidade simples de Deus. Ou seja, que Deus não só é um, mas Deus não apenas é único, mas na sua própria unicidade, Deus é único de uma forma simples e não composta. Por exemplo, cada um de nós tem um corpo, é um corpo único, mas esse corpo é composto de diversos órgãos, é dividido em muitas partes, existem os membros superiores, os membros inferiores, o tronco, a cabeça, etc., distintos órgãos, então pode ser um corpo, uma unidade, mas é uma unidade composta. Em relação a Deus, faz parte do conceito da unidade e unicidade divina, também saber e acreditar que Deus é uma unicidade simples e não composta de forças, de poderes, etc. Não, é uma unicidade totalmente simples. E sobre esse assunto, sobre essa declaração de Maimônides, sobre esse princípio de fé, enumerado por Maimônides, aqui o Alter Rebbe vai se estender nesse capítulo e também nos próximos. E já que isso é um princípio fundamental da nossa fé, vale a pena se estender um pouco mais aqui para salientar, enfatizar isso. Na realidade, esse princípio é o segundo dos 13 princípios enumerados por Maimônides como princípios fundamentais da fé judaica, ou seja, que dentro da fé existem alguns conceitos que são essenciais para a nossa fé, dentro da nossa fé, como Maimônides conclui, que Deus nos livre a falha de fé, de crença num desses 13 princípios, compromete toda a fé judaica do indivíduo, eventualmente. E esse é o princípio de número 2 que ele enumera, quando, na linguagem de Maimônides, ele diz a Yesod HaSheni, depois do princípio de acreditar em Deus, simplesmente acreditar em Deus. O segundo princípio fundamental consiste em acreditar na unicidade de Deus, Yichud Hashem Yitbarach. Ou seja, que isso consiste na ideia da pessoa acreditar que Deus, que é a fonte e origem de tudo, ele é um e único, ou seja, Deus é a origem, Deus unicamente ele, não existem outras forças atuantes, não existem outros poderes, não existem outras
outras divindades com certeza, mas não existem aqui divisões, não é que Deus é o rei, existem ministros, não. Deus é único e unicamente Ele é a fonte de tudo, porém, diferente de uma pessoa, o exemplo que nós demos, que um ser humano, ele é dividido em vários órgãos, em várias facetas, em várias partes, seja o seu corpo ou seja a sua personalidade. No caso de Deus, isso não acontece, ou seja, no caso de Deus, existe, ele é Echad be'achdut she'en kmotah achdut. Deus é único num tipo de unicidade que não há similar a ela, uma unicidade absolutamente simples e única. Inclusive, é interessante salientar que, de acordo com Maimônides, esse princípio de fé, nele consiste a mitzvah que nós declaramos no Shema Israel. Na declaração máxima de fé judaica, quando falamos, escuta Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus, nosso Deus, Deus é um. Então aqui, na expressão de Maimônides, nas próprias palavras dele, ele nos diz que esse é o preceito positivo da Torá de acreditar que Eloká Ze Echad Hu, que esse Deus que nós acreditamos nele, ele é um. Não apenas que ele é um, nas palavras de Maimônides, Velo Echad Keguf Sheu Nechlak Lemachlakot Uliksavot, não que ele é um, mas não como um corpo, que pode ser um corpo, mas ele é dividido e compartimentado em diversos órgãos e múltiplas partes. Ela yichud she'ein yichud acher k'moto ba'olam. Deus é um e único numa unidade completamente simples e composta, e não há unicidade como essa no mundo para imaginar ou para ilustrar ou para comparar. Deus é único numa unicidade simples, unicamente compatível com ele. Diz Maimônides, vidiat davar ze mitzvat aseh. Pessoa ter consciência disso é o cumprimento de um preceito positivo da Torá, shenemar Hashem Elokeinu Hashem Echad, nas palavras do Shema, conforme é dito, Deus, nosso Deus é um, ou seja, aqui a mitzvah consiste não apenas acreditar que Deus é um e único e não há mais deuses, mas que Deus, na sua própria unicidade, é uma unicidade total, completa, absoluta, uma unicidade simples e não composta. Então diz Maimônides que isso faz parte da mitzvah de acreditar na unicidade de Deus ou ter consciência disso. Ou seja, saber, estar consciente que aqui se trata de uma unidade simples e não composta, e uma vez que ela não é composta, e aqui vem a questão que o Alter Rebbe vai nos aprofundar, uma vez que se trata aqui de uma unidade que não é composta de outras forças e poderes, Deus nos livre, porque isso contraria algo fundamental na nossa fé. Deus é uma unidade totalmente, absolutamente simples, ao máximo da simplicidade, por isso ela não pode ser dividida, subdividida, descrita. O que causa divisões são diferenças, mas no caso de Deus, já que é uma unidade simples, não há divisões, não há diferenças. Então aqui nós podemos inquirir, podemos questionar e o que se aplica aos adjetivos que nós atribuímos a Deus, quando nós falamos que Deus é sábio, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, etc. Então o que significam esses adjetivos ou os próprios distintos nomes que nós nos referimos a Deus, cada um dos nomes se referindo a um dos adjetivos, ou, na linguagem cabalística, a um dos atributos divinos, através dos quais ele rege o universo. Então, quando nós falamos que Deus sabe, ou é sábio, ou é conhecedor, etc., então, aparentemente, será que a sabedoria é algo adicional a ele, ou o conhecimento é algo acrescido a ele? Então, exatamente para nos esclarecer esse ponto, é que o Alter Rebbe vai se aprofundar nesse capítulo, para enfatizar como Deus e os seus atributos são uma única coisa só. Deus está perfeitamente unificado com seus atributos, com seus poderes. Todos esses adjetivos se referem à própria essência única e simples de Deus. E essa é a diferença do que nós vamos tratar agora. Nos capítulos anteriores até o capítulo 7, nós falamos o tema central dessa obra, dessa sessão do Tânia, dessa segunda parte, o portal da unicidade e da fé. Então, nos capítulos anteriores até o capítulo 7,
o Alter Rebbe nos trouxe, nós analisamos o conceito de unicidade de Deus em relação aos mundos, às criaturas, ao universo, e explicamos que mesmo com o surgimento dos mundos, mesmo com a criação do universo, mesmo com a aparição de todos os seres e criaturas, Deus continua único e somente Ele é a única existência real e absoluta, etc. Então, até o capítulo 7 explicamos a unicidade de Deus em relação aos mundos e criaturas, como Deus é a única existência e não há nada e ninguém mais e além dele. E a partir desse capítulo 8 em adiante nós vamos agora, a partir de agora, o nosso tema continua sendo a unicidade de Deus, mas agora a unicidade de Deus em relação a si próprio. O Rebbe vai se aprofundar mais ainda no conceito de unicidade de Deus, mas explicando como ele é um e único mesmo em relação a si próprio, ou seja, os seus poderes, os seus atributos e sua atuação, que tudo isso não implica em divisões, não implica em multiplicidade, em facetas distintas e diferentes, porque, como dissemos, Deus é um e único numa unidade completamente simples e não composta. Nas palavras do Alter Rebbe, והנה מה שכתב הרמב"ם ז"ל, שהקדוש ברוך הוא מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד ממש, אחדות פשוטה ולא מורכבת כלל. Quanto ao que escreveu o Rambam, Maimônides de abençoada memória, citado acima no capítulo 7, que Deus, sua essência, seu ser e seu conhecimento são totalmente uma coisa só, uma unidade absoluta e não composta. Diz agora o Alter Rebbe que o mesmo se aplica literalmente a todos os atributos de Deus. Maimônides, naquele texto, naquele parágrafo, ele se refere ao conhecimento divino, dizendo que Deus e seu conhecimento são uma coisa só. Porém, aqui o Alter Rebbe nos esclarece que o mesmo ocorre e acontece com todos os atributos divinos, que Deus está plenamente unificado com eles, está perfeitamente integrado com eles, e são uma coisa só, com sua essência. Kacha inyan mamash bechol midotav shel HaKadosh Baruch Hu, ubechol shmotav hakadoshim ve'akinuim shekinu lo haneviim ve'chazal. Traduzindo, ele nos diz que Deus é absolutamente uno, não só com seus atributos, mas também com todos os nomes, ou seja, todos os nomes que a gente se utiliza para se referir a Deus, mesmo que seja Deus quando ele atua com bondade ou quando ele atua com severidade, etc. Mas na realidade, todos esses nomes não indicam poderes distintos e separados. Todos esses nomes estão direcionados à essência única e simples de Deus. Então isso ocorre, essa unificação perfeita ocorre não só com os atributos divinos, mas também com todos os nomes e os adjetivos e outros termos que os profetas e sábios de abençoada memória usaram ao se referirem a Deus. E aqui ele nos dá alguns exemplos extraídos das escrituras e das passagens clássicas do Talmud, do Midrash, etc. Kegon, Hanun, Verachum, Vechassid, Vechayotze Bahem, tais como generoso e misericordioso. Assim a gente encontra Deus sendo chamado de generoso e misericordioso em Joel 2,13, também no Talmud Shavuot, ou bondoso em Jeremias 3,12, Talmud Rosh Hashanah, e outros termos semelhantes. Isto é, então ele nos diz que da mesma forma se aplica uma unidade total e absoluta, uma unidade simples com a essência de Deus. E isso ele nos fala, דכתיב וגם הוא חכם וכן רצונו כי רוצה השם את יראיו וחפץ חסד הוא ורוצה בתשובתם של רשעים ואינו חפץ במיתתם וברישתם וטהור עיניים מראות ברע. Prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, e outros termos semelhantes também.
tudo está perfeitamente unificado com Deus. Isto é igualmente válido quando Deus é designado sábio, conforme a gente encontra em Isaías 31:2, conforme está escrito, ele também é sábio. Do mesmo modo, ele nos diz que a mesma regra, a mesma coisa se aplica. A unicidade absoluta e não composta abrange também sua vontade e desejos. Quando nós falamos da vontade de Deus, é uma vontade que está plenamente integrada com seu ser, sua essência, plenamente unificada com ele, sem ser algo à parte. Quando nós dizemos, por exemplo, as palavras em Salmo 147:11, pois Deus quer os que o reverenciam. Isso expressa um tipo de vontade de Deus que Deus quer, mas essa vontade não é algo apartado, separado da essência divina. Ou, conforme está escrito, ele deseja a bondade, em Miqueias 7:18, ou ele quer o arrependimento dos maus e não deseja sua morte, nem sua maldade. E assim nós falamos na liturgia de Yom Kippur, na reza de Neilá. E prefere não ver o mal, como está escrito em Habacuque 1:13, teus olhos são por demais puros para contemplar o mal. Então tudo isso descreve vontade de Deus, aquilo que Deus quer e deseja, e aquilo que ele não quer e não deseja. Porém, essa vontade, da mesma forma que todos os outros poderes, todos os outros atributos, todos os outros adjetivos, ela também é plenamente unificada com Deus, com sua essência. Isso que nos diz o Alter Rebbe, Ein retzono vechokmato umidat chasdo verachmanuto, ushar midotav mosifim bo ribui ve'arkava chas v'sholom, bemahuto ve'atzmuto. Então aqui também vem uma definição desse conceito, uma definição muito importante, e aquilo que nós devemos se conscientizar, reconhecer, perceber, que sua vontade, Deus, de acordo com as Escrituras, assim é tido, é chamado que ele tem uma vontade. Porém, devemos saber que sua vontade, da mesma forma a sua sabedoria, ou seus atributos de bondade, misericórdia, assim os atributos também emocionais e seus outros atributos, são absolutamente unos com Deus e não conferem multiplicidade nem caráter composto à sua essência e ser. Deus nos livre. Ou seja, não é que a gente diria, por exemplo, quando Deus teve vontade de criar o mundo, ou seres e criaturas, então surgiu a vontade. E essa vontade, será que então foi acrescida uma vontade, ou essa vontade causa algum impacto ou cria alguma mudança na essência de Deus? Ele fala, Deus nos livre. Isso contraria fundamentalmente a fé judaica, porque na fé judaica Deus é um e único, numa unidade simples e não composta. Então não é que essa unidade é composta também de vontade, antes da vontade e depois da vontade, ou com a vontade se acrescentou alguma coisa ou modificou-se algo. Não, de forma alguma, porque ele e sua vontade são uma coisa só, da mesma forma que ele e seu conhecimento são uma coisa só, ele e sua sabedoria são uma coisa só, ou ele e sua bondade ou misericórdia são uma coisa só. Então não é que se diz que havia a essência de Deus antes dele exercer a misericórdia, antes dele praticar a bondade com as criaturas, e no momento que ele praticou a bondade ou exerceu a misericórdia, com isso se acrescentou alguma coisa ou se modificou alguma coisa? De forma alguma, porque como nós falamos, todos esses atributos estão plenamente unificados com Deus, com a divindade, fazem parte da sua essência e não implicam em nenhum acréscimo, nenhuma mudança, nenhuma variação, já que a sua unidade é uma unidade simples e não composta. Isso que ele nos diz, ela atzmuto umahuto uretzono vechochmato ubinato vedato umidat chasdo gvurato verachmanuto vetifarto aklula michasdo gvurato vechein shar midotav akdoshot akol achdut pshuta mamash shehi atzmuto umahuto. Traduzindo, aqui o Alter Rebbe vai nos mencionar todos os atributos divinos em todos os seus níveis, de todas as categorias, enfatizando que cada um deles e todos eles estão plenamente integrados e unificados com a essência de Deus, são uma única coisa com Deus, com sua essência,
sendo uma unidade simples e não composta. Ao contrário, ele nos diz, devemos saber e acreditar que o seu ser e essência, assim como sua vontade, depois baixando da vontade sua chokhmah, que seria o poder de inquirição, sua binah, cognição, ou sua dat, que é o reconhecimento, esses são os três atributos intelectuais. Da mesma maneira, em seguida, os atributos de cunho emocional, seus atributos de bondade, que está associado com chesed, severidade, gevurah e misericórdia. Misericórdia tem a ver com tiferet, que é a harmonia, que equilibra sua bondade com sua severidade. E seus demais atributos sagrados, abaixo de chesed, gevurah e tiferet, os que são secundários de derivação deles. Porém, tem que saber que todos os atributos sagrados constituem todos uma unidade simples, isto é, não composta, uma unidade simples literalmente. Por isso não há diferença quando Deus está atuando através do atributo de Chesed ou quando ele está atuando através do atributo de Gvurah. Não há diferença, não há variações, porque senão haveria aqui um acréscimo. Se isso impactasse de alguma maneira a divindade, então isso implicaria em algo composto. A essência divina, e a essência divina quando age de forma bondosa, com bondade, com chesed, ou quando ela age com gvurah. Ele nos diz, não, tudo está plenamente integrado e unificado com Deus, por isso nada que causa nenhum impacto, nenhuma diferença, nenhuma variação, nenhum acréscimo. Não? Ele nos diz, todos os atributos sagrados constituem todos uma unidade simples, literalmente, que é o seu próprio ser e essência. Seja, em outras palavras, os atributos divinos não são absolutamente do tipo e da categoria, ou como os atributos do ser humano. Vamos dizer, tem um ser humano bondoso, talvez ele não nasceu bondoso, mas ele cultivou bondade e adquiriu a bondade. Existem momentos onde ele exerce a bondade, existem outros momentos onde talvez não. Então isso representa algo adicional a ele, algo que foi acrescido, algo além da sua própria essência. Mas ele nos diz, no caso dos atributos divinos, que nós não somos capazes de entendê-los ou captá-los, apreendê-los. Por quê? Porque uma vez que Deus e seus atributos são uma coisa só, da mesma maneira que nós não somos capazes de captar a divindade e a essência de Deus porque Ele é infinito e ilimitado, da mesma forma não somos capazes de aprender, captar e entender os atributos divinos tampouco, que estão perfeitamente unificados com Deus, numa unidade, numa unicidade total, completa e absoluta com a essência divina, o que não ocorre com os atributos ou com as características ou traços de caráter ou da personalidade de um ser humano, que são coisas distintas da própria essência do ser humano, da criatura. Por isso, às vezes, ele pode até cambiar, modificar e etc. Mas em relação a Deus, que está plenamente unificado com todos os seus atributos, que está perfeitamente unificado com eles, eles não são algo a mais adicional, portanto eles fazem parte dessa única essência, da essência única e simples e indivisível de Deus. E por isso, quando se trata de uma unidade simples, você não pode nem traçar divisões e características, ou delinear, até aqui vai isso, aqui começa aquilo, não. Porque aí, onde há divisões e onde há descrições, etc., já há separações, e se há separações, há multiplicidade. No caso de Deus, absolutamente, isso não se aplica. E não só, ou seja, a unicidade de Deus, que nós damos o exemplo do corpo, que o corpo é composto de vários órgãos, vários membros, então é um corpo, mas uma unidade composta. Na realidade, no ser humano, essa unidade composta se aplica também à sua alma, não só ao seu corpo. Mesmo uma essência abstrata e espiritual como a alma humana é uma alma, mas ela é composta de várias partes. A alma possui os poderes intelectuais, a alma possui de forma distinta os poderes emocionais, a alma possui outras faculdades, o desejo, a vontade, o prazer e assim por diante, mas de qualquer forma, no caso do ser humano, a própria alma também é uma unidade composta, não é uma unidade simples.
E, portanto, aqui a unicidade de Deus é algo diferente de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente até pode imaginar. Por isso, nos traz o Alter Rebbe as palavras do Maimônides, o como shkatav Rambam zal shedavar ze ein koach bape leomro velo baozen leshomo velo belev adam leakiro al burio, conforme escreveu o Rambam de abençoada memória, a boca não tem capacidade de expressar essa ideia, porque é algo que não entra na nossa mente, é algo para nós inconcebível, nem o ouvido de escutá-la de forma que possa entender, captar e absorver, nem o coração do homem de reconhecê-la claramente, essa ideia, porque para nós isso é algo que está fora do alcance, é transcendental, não temos nenhum meio de comparação, de imaginar algo semelhante. Por quê? Porque nós estamos condicionados à nossa forma de ver as coisas, ou nós encaramos as coisas como elas são, dentro de nós mesmos ou no nosso mundo, e para nós é isso que existe, isso no nosso conhecimento e não mais. כי האדם מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכיל ולהבין, הכל כמו שהם בו. Pois o ser humano visualiza em sua mente todos os fenômenos que deseja compreender, como eles ocorrem dentro dele mesmo. Isso que nós somos capazes de imaginar, e não de forma diferente. כגון שרוצה לצייר בשכלו מהות הרצון, או מהות חוכמה, או בינה, או דעת, או מהות מידת החסד ברחמים וכיוצא בהם, ומצייר כולם כמות שהם בו. Traduzindo, por exemplo, se a pessoa quer visualizar em sua mente o fenômeno da vontade, como funciona a vontade, então ele vai imaginar conforme ele conhece o funcionamento e a atuação da vontade dentro de si. Ou, da mesma forma, se ele quer visualizar os fenômenos da Chokhmah, Binah, o Dat, os poderes intelectuais, ou dos atributos emocionais, por exemplo, da bondade, ou seja, severidade ou misericórdia, a pessoa os visualizará como eles ocorrem dentro dela. Porém, na verdade, essa não é uma maneira efetiva de entender tais fenômenos dentro de Deus. Isso absolutamente não se aplica em relação a Deus. Por quê? Porque ele é elevado e sublime, seu nome é sagrado, e nós vamos ver o que significa esse conceito de sagrado, apartado, transcendental. Ele está acima de tudo isso. De qualquer forma, o que nós vemos aqui, o que o Alter Rebbe nos enfatiza, porque que Maimônides diz que a boca nem é capaz de pronunciar isso, os ouvidos de escutarem o ser humano de conceber. Porque ele nos diz sempre que nós visualizamos alguma coisa, procuramos entender alguma coisa que está acima de nós projetamos isso, imaginamos conforme o nosso conhecimento, conforme as nossas regras, a nossa natureza e assim por diante. Se for uma ideia intelectual, se for no caso de emoções, da mesma maneira. Ou seja, no caso do ser humano, para nós, como nós explicamos, todos os atributos são distintos, existe a essência do ser e existem as suas formas de atuação, seus atributos, os seus poderes intelectuais ou seus poderes emocionais. E nós vimos que no caso do ser humano isso são duas coisas distintas e separadas. O que não acontece em absoluto em relação aos atributos superiores de Deus, que eles estão plenamente integrados com a essência divina. Então ele nos diz, uma vez que isso é totalmente distinto do sistema humano, por isso o ser humano não é capaz de sequer vislumbrar ou imaginar ou entender, muito menos como isso funciona, ele não pode captar. E a partir de agora o Alter Rebbe vai nos explicar algo mais um aprofundamento nesse conceito, ou seja, esse conceito que Deus é uma unidade simples e existe uma unicidade perfeita entre ele e os seus atributos. A partir de agora, o Alter Rebbe se aprofunda mais ainda e vai nos dizer que, na realidade, Deus, na sua essência, ele não pode ser associado nem descrito por nenhum dos atributos, por nenhum dos adjetivos. Deus, na sua essência, está acima, transcende todos os atributos, todos os poderes, mesmo quando esses poderes estão perfeitamente unificados com ele, fazendo parte dele, não acrescentando nada, não mudando, mas a própria essência de Deus é tão transcendental e tão elevada que não pode ser associada e definida, ela é completamente simples.
E, portanto, isso faz parte do que define a sua infinitude e limitação, e, portanto, ela está completamente acima de todo tipo de poder e de atributo como definição. E no final, na conclusão desse assunto, que isso vai se dar no término do próximo capítulo, do capítulo 9, o Alter Rebbe vai voltar e nos conciliar esse conceito com as palavras de Maimônides, porque a partir de agora ele vai começar a nos dizer, ele sabe mais. Na realidade, Deus, na sua essência, ele nem pode ser vinculado a nenhum poder e atributo, ele está acima de tudo e de todos por igual, dos próprios atributos, mesmo esses atributos sendo unificados com sua essência. Então, se Deus está completamente acima disso, então como ficam as palavras de Maimônides, que ele e o seu conhecimento são uma coisa só, etc. Então, mais tarde, o Alter Rebbe vai também voltar a essas palavras de Maimônides, conciliando com esses ensinamentos da Kabbalah, que ele vai nos trazer em seguida. Aval be'emet HaKadosh Baruch Hu Huram Venissa Vekadosh Shemo. Então, como nós dissemos, na verdade, Deus, usando as palavras de Isaías 57:15, Deus é elevado e sublime. Elevado significa tão elevado que é algo completamente acima, não só do nosso alcance, da nossa percepção, conhecimento, algo diferente, acima de tudo que a gente possa imaginar. Deus elevado e sublime, seu nome é sagrado. E esse é o conceito de sagrado, como nós vamos ver, já foi elaborado algumas vezes na primeira parte do Tânia. Então ele nos diz, Klomar, Sheu Kadosh Umuvdal, Ribor Evavot Aden Ketz, בתכלית מדרגות הבדלות מעלה מערך בסוג ומין כל התשבחות והמעלות שיוכלו הנבראים להשיג ולצייר בשכלם. Quando nós nos referimos a Deus como santo, sagrado, sagrado significa apartado, ele é tão elevado, tão transcendental, tão distinto e separado de tudo isso, que é outra dimensão, outra coisa completamente distinta, inimaginável. Isto é, ele é santo, que significa apartado, ele é santo com graus inumeráveis, infinitos, ilimitados de separações, totalmente além da qualidade, ordem e tipo dos louvores e virtudes que nós, criaturas, podemos apreender ou visualizar em nossa mente. Então isso que o profeta está nos dizendo, com tudo que nós podemos considerar virtude, louvor, elogio, etc., mas ele nos alerta para que a gente saiba que, na verdade, Deus está tão acima disso, ele é tão santo, tão sagrado, tão apartado, elevado, com graus inumeráveis, infinitos e ilimitados de separações. Ele é completamente separado, distinto, apartado de tudo mais elevado que a gente possa conceber, totalmente além da qualidade, ordem e tipo dos louvores e virtudes que nós, criaturas, podemos aprender ou visualizar em nossa mente.